Fala pessoal, beleza? Hoje estaremos falando sobre as primícias. E essa aqui é uma festa que tem um significado oculto. E vamos revelar este significado hoje. O meu nome é Guilherme e seja bem-vindo ao Bible Iceberg. Aqui falaremos da Bíblia de uma forma profunda. Primícias, ou Shag Rabikurim, lembrando que o in, ele se trata de colocar algo no plural no hebraico. Então, o Ra, ele seria o dia. Então, Shag Rabikurim, dia dos primeiros frutos. Então, a ressurreição de Cristo está sendo representada nas primícias, além dos primeiros mártires, que seriam os heróis da fé, os profetas, que reinam com Cristo no atemporal. E eu vou explicar isso ao longo do vídeo. As primícias, elas representam Jesus adquirindo a primazia de tudo, já que ele se tornou o primogênito da criação, o primeiro fruto que foi colhido, o mais maduro. Jesus é a primícia entre os mortos, levando outros com ele nos processos. Então, no caso, você tem ali a humanidade sendo representada em Adão. E, além disso, o nome de Adão já tem esses 144 mil, que simboliza a humanidade. E o primeiro a ser ressuscitado foi Jesus, e é por isso que ele é o primeiro dessas primícias, o primogênito. Lembrando que ele se torna o primogênito pelas obras, no caso. Vamos prosseguir aqui para os versículos. Levítico 23, versículos de 9 a 16. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao Shabat, o sacerdote o moverá, e no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor, e sua oferta de alimento será de 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação será de vinho, 1/4 de hin. E não comeis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao Shabat, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte, ao 7º Shabat, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Deuteronômio 18, versículo 4. Dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. E por fim, Êxodo 23, versículo 19. Quando fizerem a colheita, levem à casa do Senhor, seu Deus, o melhor de seus primeiros frutos. Não cozinhem o cabrito no leite da mãe dele. No caso, isso aqui provavelmente se refere a quando é o mesmo cabrito e não ao animal, porque por conta desse ensinamento aqui, que em tese você não poderia fazer estrogonofe, né? Misturar ali a carne do bovino com o leite da mãe dele. Mas o que ocorre é que provavelmente se trata do mesmo animal. Então você tem ali na sua casa o mesmo animal e aí você o leite é literalmente da mãe daquele animal que você tem na sua casa. E aí você faz estrogonofe com aquilo, ou então tipo qualquer mistura. Por quê? Vemos aqui em Gênesis 18, versículo de 1 a 8, Abraão com Jesus e Elias. Então vamos ver.
O Senhor apareceu a Abraão, próximo aos carvalhos de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé. Interessante a escritura tanto chamar... tem o homem Gabriel, que a gente sabe que se refere ao anjo Gabriel, e fazer essa coisa de chamar tanto o anjo de homem quanto o homem de anjo, porque no caso o homem ele é apenas uma hierarquia de anjo e é a menor, né? Os seres de maior hierarquia podem se tornar de menores hierarquias, eles podem vestir essa carne próximos dele. Quando os viu, correu para a entrada da tenda ao encontro deles e curvou-se até o chão. Ele disse: Meu senhor, se achar por bem favorecer este servo seu, não passe por mim sem fazer uma parada. Deixem que lhes tragam um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou também trazer a vocês o que comer, para que recuperem as forças. Depois de terem ficado com este seu servo, sigam em frente. Está bem, faça como você disse, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 cés da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu até onde estava o rebanho, escolheu um novilho bom e tenro e deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe coalhada, leite e o novilho, que havia sido preparado, e pôs tudo diante deles. Enquanto comiam, Abraão ficou em pé perto deles debaixo da árvore. Então, no caso, algumas traduções pode aparecer como a questão da vitela. E vitela seria a carne obtida de bezerros. E no caso, os 3 homens, aqui eu acabei falando só 2, né? Esses 3 homens são Jesus, Enoque e Elias. Então Jesus e as 2 testemunhas. No caso Elias, que é João Batista. Então eles tomaram o leite e alguns até, por não saberem explicar isso, como é que o patriarca Abraão, que guardava os mandamentos do Criador, fez esse tipo de coisa. Por quê? Porque provavelmente se refere ao mesmo literal mãe desse cabrito, e não ao cabrito como animal, como um todo. Então, se você pegar, no caso, obter a carne de outro cabrito, você pode misturar. Então, pelo menos é isso o que eu entendo. Então, alguns, para explicar isso, até criaram a teoria de que os anjos eles esperaram digerir o leite para depois comer a carne, mas isso não é mencionado em nenhuma parte da escritura. Então eu acho que isso aqui é a coisa mais plausível, pelo menos que eu acredito. Êxodo 34, versículo 26. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Então, provavelmente se refere a essa questão de não ser da literal mãe daquele cabrito. E questão dos primeiros frutos. Então, são só esses frutos que serão colhidos? Não. Os frutos mais maduros eles são colhidos primeiro, mas ainda tem os outros. E a gente vai ver ao longo da série também onde que esses outros frutos aparecem. Mas enfim, o Messias ele morreu pelos nossos pecados. Então não é mais necessário matar animais para expurgar o pecado, porque Cristo ele é o Cordeiro Pascal. Essa festa, a Shag HaBikurim, ela seria para as pessoas que tinham plantações e estivessem em Israel naquele tempo. Que hoje
as promessas feitas a Abraão já foram cumpridas. E a pessoa que tivesse a plantação, ela teria que se organizar para que o tempo da colheita batesse com o tempo dessa festa. E é uma coisa que, mesmo que você tivesse, né, os seus frutos hoje em dia, você colhesse eles em uma determinada época, você não teria os sacerdotes, os levitas, para entregar para eles. E então, o que a gente poderia fazer é guardar ela como um memorial, estudando essas questões, estudando a Bíblia nesse dia e descansando nele. Afinal, é uma festa e Jesus, ele inicia as primícias. Colossenses 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Então essa questão de Jesus renovar as coisas ali no seu sacrifício nos céus. Apocalipse 7, versículo 9. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas. Essas que são as vestes de luz, as vestes de alta hierarquia. E tinham folhas de palmeiras nas mãos. Essa palmeira tem uma representatividade aqui, um simbolismo. Apocalipse 14, versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, a questão das virgens se referem àqueles que se arrependem e esperam pelo Messias. Tanto que em Mateus 25, versículo de 1 a 13, é dito isto. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. No caso, acredito que 10 virgens se refere às 10 hierarquias de anjo que caíram, que estão entre nós. Cada um de nós é uma hierarquia de anjo diferente. Então, ou seja, 10 hierarquias de anjo tá querendo falar que são todos os tipos de pessoas, em todas as tribos. Todas as tribos de Israel, cada um dessas pessoas, existe cada uma dessas pessoas dessas tribos. No caso, você poderia falar, mas é Adidã. A Adidã, ela no caso tem ligação ali com a casa de Zadok, os levitas que substituem, então todas as tribos dessa mesma forma, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E o esposo claramente é Jesus. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. É interessante essa questão sobre lâmpadas, né? Porque o azeite é aquilo que unge, então poderia ser a marca, né? A marca na testa, poderia talvez associar com isso. E também essa questão de se apagar, né? Então a fé, a sua alma, na sua conduta. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo,
e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E aí você pode falar assim: ah, mas eu não acho que seria as 10 hierarquias, porque aqui fala que metade delas eram loucas e as outras 5 prudentes. Então, só 5 tribos seriam salvas? Não. Que seria a representação aqui de que existem as pessoas que serão trigo e as pessoas que serão joio, né? E além disso, essa parte aqui, em verdade vos digo que não vos conheço, me lembra muito Jesus falando: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então, é pelo menos essa associação que eu faço. Então, você tem os primeiros escolhidos, que eles estão ao longo das eras, são os 144 mil. E Jesus nos deu a chance de encarar este teste e decidirmos se seremos quentes ou frios. E infelizmente entre o trigo e o joio ainda tem essa palha que tá no meio, né? Mas a gente precisa se tornar... Aqueles que são limpos precisam se limpar cada vez mais e os que são sujos devem continuar se sujando. E aqueles que estão no meio do caminho devem escolher alguma coisa logo. E por conta disso, Jesus está nos ressuscitando, já que na guerra celestial nós morremos. Efésios 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, nós fomos mortos naquela guerra celestial. Então, além disso, quando Jesus morre, ele causa uma inversão no campo magnético e ele ressuscita humanos. Mateus 27, versículos de 52 a 53. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, é mais uma coisa que era para mostrar para o pessoal da época que realmente aquele homem que morreu, ele era o primogênito da criação. Êxodo 13, versículo 2. Santifica-me todo primogênito, todo o que abrir a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, meu é. Até teria talvez uma questão do microquimerismo aqui, até das mulheres se guardarem, porque tem uma influência a mulher, que ela já teve o primogênito com outro homem, ou teve filhos com outro homem, ter filho com outro homem agora, tem toda uma questão. E todo primogênito era separado ao Criador, porque quando um patriarca deixar a vida, o filho primogênito que vai ficar com a herança, e a autoridade celestial foi entregue a Jesus, como nós vemos no livro de Mateus. Mateus 28, versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada a autoridade no céu e na terra. Então, a herança ela era entregue não necessariamente ao filho mais velho, mas ao filho mais leal ao pai. E por que isso é interessante? Porque mesmo que a teologia tente esvaziar-nos da realidade, então quando, por exemplo, Jesus chama Deus de Pai, eles estão falando que é algo simbólico, ou então que Deus não seria nosso Pai, mas Deus é nosso Pai literalmente. Literalmente. E eles querem nos esvaziar disso tudo porque faz parte da nossa família. Todo esse combate é um combate entre irmãos. Não é à toa que
todo entretenimento que você possa falar assim, esse filme aqui, anime, desenho, enfim, essa obra é muito legal, e aí você vê assim que tem uns paralelos com a Bíblia, não é à toa. Quando você vê, por exemplo, algum filme, alguma coisa que tem uma guerra por tronos, claramente referencia a Jesus e Satanás. E ainda mais, tipo, uma guerra por tronos que esses dois filhos são irmãos. Então, é óbvio, né? Além disso, olha os exemplos que são utilizados, que Jesus está prefigurado neles. Nós temos Isaac, que era o filho mais novo. Temos José, que não era o filho mais velho. Então, temos vários exemplos. E Jesus, então, ele era o mais novo. E Satanás, inclusive, tentou matá-lo na gestação da Aruach. Ele já se preparava para isso. Então, Apocalipse 12, versículo 4. Sua cauda levou após si a terça parte das estrelas dos céus e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então, Jesus já estava tendo problemas com o irmão dele antes mesmo de nascer, né? Infelizmente. Enfim, aquela questão dos 144 mil, nós vemos aqui no Apocalipse 7, versículo 9, que nós já falamos dele anteriormente, que esses 144 mil se refere a esse primeiro grupo, o primeiro grupo espalhado por todas as eras, que começa por Jesus e atemporalmente você tem os heróis da fé, Apocalipse 7, versículo 4. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Todas as tribos. Então você vê que esses 144 mil, que são as primícias, eles não eram apenas de Judá, mas eram de todas as tribos. Então você provavelmente tem ali Abel, Abraão, Moisés, Maria, dentre vários outros, dentre todas as eras que você vê, principalmente na Bíblia, porque os maiores eles vieram primeiro, de maior hierarquia. Então todos esses que a gente viu que tiveram um grande papel aqui na Terra, provavelmente isso reflete no céu, que eles tinham uma alta hierarquia, e por isso que a missão deles era mais difícil ou até mais complexa. E esse fardo também era maior. E o outro grupo que nós dissemos, ele será recolhido na festa das trombetas. E tudo isso é em harmonia com uma colheita, porque você não simplesmente passa a foice e pega tudo de uma vez. Não, você tem primeiro os frutos antes da grande seara. No caso, vamos agora ir para 1 Tessalonicenses 4, versículos de 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, quando falar esses aí que dormem, né? Para quem você acha, o que acontece, né? Depois que a gente morre? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Interessante, não? Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, no caso, tudo simultâneo, por causa que é o mundo atemporal, mas você tem a questão de quando a pessoa dorme, ela
fica num sono. É por isso que tem aquela questão de associação de sono de Adão com esse momento que a humanidade está aqui. A pessoa morre e ela fica ali como se estivesse sonhando, né? Ela fica repousando. Mas existem os heróis da fé que estavam ali no Sheol. E é algo que eu vou mostrar nos outros vídeos. No Sheol de Abraão. Eles não estavam no inferno. E aí eu prosseguindo aqui. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então essa aqui seria a primeira parte que se iniciou com Cristo, o primogênito, e os 144.000 que são as primícias. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então as pessoas que estiverem enquanto está acontecendo essas questões assim de abertura de selos, apocalipse e tal, aí essas pessoas elas vão ser arrebatadas. Tipo, vai ser antes, durante ou após. Vai ser tudo isso. Vai ser antes, durante e após. Então, não é uma coisa assim, todo mundo vai ser levado de uma vez. Não, vai ser aos poucos. Mas todo o trigo será colhido. Por quê? Porque essa terra se mistura com a dimensão do inferno. Então é por isso que também não vai ter mais morte. Porque vai mandar a pessoa para onde também? Se o inferno e a terra é a mesma coisa, então a pessoa já vai estar em casa, digamos assim. Aqueles que são o joio, no caso. A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, o Apocalipse, meu Deus, tá todo mundo ferrado, eu preciso de um bunker, não sei o que. Claro que você pode se preparar, não é porque a gente não vai se ferrar junto com o joio que é motivo pra gente cruzar os braços. Não. Se você tem mais condição, além disso, porque além do apocalipse, nós já temos vários problemas que podem nos acometer. Então, o que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, ou os outros países, eles têm questões, né, de tsunamis, furacões. Aqui no Brasil você tem vários problemas de saneamento básico, você tem desvalorização e inflação do dinheiro, você tem vários problemas. Então, tipo, você se preparar para dar um conforto maior para seus descendentes, não tem problema algum. Agora a questão é, tipo, eu preciso ficar salvo aqui, não sei o que, não. Tipo, aquele que perder a vida por Cristo, então você já entendeu. Então 144.000, isso aponta para a gemátria de Adão, que além da questão do nome de Adão, tem a composição do corpo dele, que é de quartzo, que é silício, e você tem o 14, né? A questão dos prótons, nêutrons e elétrons, e isso simboliza os 144.000, os humanos arrependidos. Os 144.000 eram até aqueles, serão, né, esses anjos que provavelmente só tem esse idioma entre eles e sabem os outros idiomas também, mas tem idiomas especiais ali para eles. E essa questão agora do Sheol de Abraão é um local que é semelhante quando você tem uma empresa e você tem uma sala que você tem os donos e as pessoas de maior cargo e elas têm reuniões lá. Então, seria basicamente isso, esse Sheol de Abraão. Então vamos ler a respeito dele. Efésios 4, versículos de 8 a 10. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro, e deu dons aos homens. Ora isto, que subiu,
o que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Então, se referindo a Cristo, ele não desceu embaixo da terra minhoca, não sei o que. Não é essa questão. Se refere à questão do Sheol de Abraão. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Agora, uma citação aqui do apócrifo de Bartolomeu. Dize-me, Senhor, disse-lhe Bartolomeu, quem era aquele homem de talhe gigantesco a quem os anjos levavam às suas mãos? Então, Adão aí como um gigante, por quê? Porque a questão da hierarquia também lhe confere um tamanho. Então você vê, mais uma vez, Deus, o corpo dele são todos multiversos. Então, qual a hierarquia de Deus? Não tem, não há ninguém como ele. Não há ninguém. Jesus respondeu: aquele era Adão, o primeiro homem que foi criado, a quem fiz descer dos céus à terra. Ué, descer dos céus? E eu lhe disse: por ti e por teus descendentes fui pregado na cruz. Ele, ao ouvir isso, deu um suspiro e disse: assim, rendo-me a ti, Senhor. De novo disse Bartolomeu. Vi também os anjos que subiam diante de Adão e que entoavam hinos, mas um destes, o mais esbelto de todos, não queria subir. Tinha em suas mãos uma espada de fogo e fazia sinais somente a ti. Os demais rogavam que ele subisse ao céu, mas ele não queria. Quando, porém, tu o mandaste subir, vi uma chama que saía de suas mãos e chegava até a cidade de Jerusalém. Então você vê que esses apócrifos e tal, que esses pais da igreja tiraram, no fim, eles têm muito mais conhecimento que complementa a Bíblia, mas que infelizmente pode ser por maldade, que é provavelmente o caso, de Satanás ocultando os conhecimentos de nós, e aí ficava um grupo seleto de pessoas com esses conhecimentos, e pode ser por ignorância também, porque nós temos um panorama geral da história atualmente. Até a questão do livro de Enoque foi recuperado há 400 anos atrás. Então, poxa, um livro que estava ali desde o início, era para... Nossa, o livro de Enoque, os livros, né? Eles têm muito conhecimento a agregar à escritura. E o Novo Testamento ele é feito... 66 versículos, pelo menos, são ali do livro de Enoque. Algumas pessoas até pensam que tal apóstolo estava citando Judas, o Judas Tadeu, né? Não, aquele versículo que inclusive está alguns versículos ali de Judas Tadeu, na verdade vieram do livro de Enoque. Então, dizendo a respeito dos primeiros frutos, eles são também de maior hierarquia. E não significa que os outros eles são menos importantes. 1 Pedro 3, versículo 19, no qual também pregou aos espíritos em prisão. Então, se referindo ao Sheol de Abraão. E agora prosseguindo, 1 Coríntios 12, versículos de 15 a 17. Se o pé disser: por que eu não sou a mão? Não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se o ouvido disser: porque não sou o olho? Não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então você vê esse questionamento, por exemplo, que eu posso apresentar questões das tribos. Vocês pensar: poxa, minha tribo é meio fraca, não é uma hierarquia alta, não sei o quê. Em primeiro lugar, quem tiver maior hierarquia tem que servir aos outros.
Não é isso que diz a Bíblia? Nós devemos servir os outros. É isso que nós devemos ter vontade. E outra coisa, quem é de hierarquia alta quer dizer que pecou bastante também, né? Então, enfim, a gente não pode ficar se questionando, porque é bom, ruim, enfim, é o que é. E nós devemos dar o nosso melhor como parte do corpo de Cristo. E Cristo, ele é o cabeça. A gente não leu isso hoje? Cristo é o cabeça. Então, ele é aquele que manda, aquele que está no nível mais elevado. Então não fiquem, poxa, eu gostaria não sei o que, acho que minha posição não é tão boa, não. Cada um tem seu papel, eu queria ser uma premissa, não sei o que. Ainda, em primeiro lugar, que nem... provavelmente já se cumpriu, né? Porque na verdade a gente está entre o quinto e o sexto selo. Mas é dito que até o menor no reino dos céus é maior do que Elias. E Elias, que é João Batista, poxa, o cara fez um papel diferenciado, né? Tanto que é dito que não houve ninguém como ele. Enfim, Marcos 10, versículos de 35 a 45. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que, na tua glória, nos assentemos à tua direita e à tua esquerda. Urim e Tumim. Lembrando que esses lados aí de misericórdia e juízo não é a mesma coisa que está se referindo àquele período lá de Armagedon, que a esquerda representa aqueles que são o joio e a direita o trigo. Não, isso aqui é o de Urim e Tumim. Que tem um controle ali nos céus, né, o equilíbrio. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. O batismo, então, Jesus só colocou uma aguinha ali neles, ou então eles deram um tibum ali na água e foram batizados? Não, você vê que tem um significado mais profundo, mas as pessoas às vezes não entendem. Tipo, uma palavrinha aqui, ela tem todo um significado. Por exemplo, palavra nome. A palavra nome, ela significa reputação, ela significa fama. Os judeus chamam o criador de Hashem. Então, tem todo um significado cada parte dos versículos, cada numeral que cada uma dessas letras representa. Mas ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Então isso aqui é como funciona aqui no nosso mundo. Mas como é que vai funcionar nos céus? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deve ser escravo. Essa tradução aqui não é muito boa, né? Mas como eu já disse, a melhor tradução seria: primeiro seja escravo, seja servo, porque o escravo na verdade é em respeito à escravidão do Egito, quando era para ser traduzido, né? Nas outras partes seria mais um equivalente a servo, né? Servo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Muito interessante. Mateus 27, versículos de 45 a 54. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem para livrá-lo. Interessante, né, Jesus, essa ligação com Elias, por quê? Porque Jesus chora ali quando João Batista morre. Por quê? Porque Jesus, ele com certeza teve a plena consciência de tudo, porque ele conseguiu fazer o seu papel aqui na Terra e provavelmente ele lembrou exatamente das coisas dos céus. Então, quando ele viu ali João Batista morrendo, que no caso era uma pessoa muito próxima a ele chorou. Então é uma coisa, tem essa ligação entre João Batista e Elias, depois Jesus no atemporal ali com Elias, então é muito interessante tudo isso. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois. Véu do templo. Véu do templo. De alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então, novamente aqui a palavra santo, os santos ressuscitando, são os kadosh, os separados, né? Então, quando Jesus morre, ele ressuscita. E, além disso, ele também ressuscita aqueles que estão próximos. Ele emana muita energia. E, além disso, ele provavelmente, nesse momento que ressuscita João Batista, que agora já teria um novo nome por causa que ele teria uma nova missão, ele seria Elias. Mateus 17, versículos de 11 a 13. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Então, você também tem essa citação aqui em Mateus 11, versículos de 11 a 15. Em verdade vos digo que entre os de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, hoje em dia até entendo que quando diz aqui ouvidos para ouvir, ouça, mostra que o que a gente está entendendo, o que eu estou passando aqui para você, não é uma coisa que todo mundo vai entender. Vai ter gente que vai falar: ah, não sei o que, não tem nada a ver. Mas, por incrível que pareça, já tinha coisas ali que mesmo antes de eu entender a Cabala, como eu não estava em uma religião nem nada,
quando fui ler essa Bíblia, né? No caso, tinha uma Bíblia católica aqui em casa e aí eu tinha visto uma vez um vídeo de um cara falando, se você quer ser muito inteligente, leia a Bíblia, porque lá existem várias histórias. Eu fui ler e várias das coisas assim que, tipo, que eu fui entender depois com o método Pardes, Cabala, que eu já tive um vislumbre ali só por eu ler sem o viés da teologia. Porque, por exemplo, eu li ali na Bíblia Rainha dos Céus e ela sendo posta como algo maligno. E aí eu não entendi, eu pensei assim, Rainha dos Céus? O Rei dos Céus é o Criador. Então, mas tem uma Rainha dos Céus? Então eu pensei nessa possibilidade, que vocês sabem qual é. Mas aí eu pensei, infelizmente, na época eu pensei, poxa, mas só eu tô enxergando essa questão. Provavelmente só foi uma ideia maluca, mas não. Existem pessoas em lugares diferentes que chegaram a este mesmo raciocínio. E tudo isso está sendo relembrado agora para nós, porque mesmo que as maiores hierarquias estejam ali no início, isso não significa que nós sejamos menores. Devemos nos lembrar aqui do que Jesus disse. A gente não pode ficar questionando, eu sou tal parte do corpo, eu sou inútil porque sou de hierarquia baixa, não sei o que. Não. Além disso, a gente vai receber galardão, a gente vai receber hierarquia. Então, a quem é muito é dado, muito é cobrado. Então, os hebreus, eles, viveram ali no deserto, tiveram que enfrentar uma barra, lutaram contra serafins, serpentes ardentes, que no original, né, ali, os serafins. E nós estamos, na verdade, serafins, eu digo claro que é uma adaptação, porque esse in ele já é plural, então serafins é meio que deixar aportuguesado. Enfim, o criador ele quer trabalhar as coisas de uma forma diferente para essa geração diferente, essa geração que provavelmente está ligada à disseminação de informação, que provavelmente é quando o adversário estava causando aquele ápice do que nós vemos da rebeldia nos céus. Então, as pessoas que são quentes, que elas se tornem mais quentes, as frias mais frias, e os mornos tá acabando o seu tempo. Então, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Nós vamos continuar esses vídeos. E a próxima festa é Shavuot. Então, quando o vídeo já tiver sido lançado, ele vai estar aqui do lado direito. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Meu nome é Guilherme e Deus abençoe.